Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, chegamos com o pós-jogo da partida entre Santos 2, Novo Horizontino 1, vitória, vitória, alegria, alegria para os lados da Vila Belmiro, ou talvez alívio, alívio, porque não vimos uma grande exibição do Santos hoje, mas o que aconteceu é aquilo que todos nós esperávamos, vitória do Alvinegro Praiano por 2-1, e eu já estou ao lado aqui do Adilson Moraes, e já quero saber de você, Adilson Moraes, primeiramente uma ótima noite a você. O Juan Pablo Vojvoda, ele tentou colocar uma água nesse chopp santista? Pois é, né? Uma ótima noite para você, Thiago Jordão, também para o varandeiro e para a varandeira ligados aqui na varanda mais famosa do Brasil. Aquele abraço. Santos venceu, né? Santos, o time do amor, Santos, o time da virada, Gabigol, Tassigol. O Robigol ainda tá ou não? Tava no time adversário, o Robigol. O Robigol, né? O Robson do Coritiba. Do Novo Horizontino. Jogava no Coritiba. Jogava no Coritiba, né? Pois é, o Santos venceu por 2-1. Você falou do Vojvoda, o Vojvoda tentou sabotar, né? O Vojvoda foi bastante criticado aí na coletiva de imprensa depois do jogo. O pessoal perguntando bastante em relação ao porquê dele começar com o Cabadeiro e o Robinho no banco, já que o Robinho, né, era praticamente a opção à frente do Cabadeiro ano passado no Campeonato Brasileiro. O Mano Brown, né, santista, fanático, fez uma postagem aí que tá viralizando, né, dizendo, pô, o Vojvoda tá de brincadeira, tá de sacanagem, colocando o Robinho aí no banco e deixando esse Cabadeiro para jogar. Talvez seja aí, penso eu, para ser otimista, as últimas tentativas do Vojvoda com o Cabadeiro e com o Lautaro, assim como ele insistiu com o Escobar, quando todo mundo pedia o Souza, e aí ele foi, acho que até o fim com o Escobar, chegou uma hora que não dava mais. Olha, desculpa, não tem jeito, o titular tem que ser o Souza. Ainda assim, meio teimoso, né? O Vojvoda, mas eu acho que o campo vai falar, viu, Bigodinho? Eu acho que daqui para frente, ou pelo menos eu penso que ele vai ter que dar mais minutagem para o Robinho e mais minutagem também para outros garotos da base, porque senão ele vai se queimar com o torcedor. E aí, se ele perder a opinião pública, o apoio do torcedor santista, vai ficar difícil o trabalho do Vojvoda. Ele já tem problemas de sobra, não precisa criar mais. Exato, e além do mais, eu acho que você entrar com uma escalação que tinha a linha de zaga, a gente já esperava, né? Brazão, Igor, o Zé Ivaldo, Adonis Frias, Escobar, o meio de campo já era esperado também com João Schmidt, Willian Arão e Roleiser. Agora, o problema é no ataque. Como que você me escala o Cabadeiro de um lado, você coloca o Lautaro Dias para fazer uma linha de dois, né? O Santos jogou no 4-4-2 grande parte do tempo com o Lautaro Dias, sendo que a possibilidade que você tinha era fazer o quê? 4-2-3-1, você mantém aquilo que foi feito na reta final do Brasileiro, Roleiser na armação, não é segredo para ninguém, Robinho na direita também não seria segredo para ninguém, e do lado esquerdo, aí sim, se ele quisesse entrar com o Cabadeiro, ou até mesmo tinha o Matheus Xavier como opção, mas ele se equivocou 2 vezes na escalação. Ele se equivocou em não colocar o Robinho e em não colocar o Matheus. Eu acho que teria o Matheus Xavier. Eu acho que teria uma tolerância maior parte do torcedor se ele tivesse feito o quê? Bom, vou colocar o Cabadeiro, mas vou colocar o Robinho também. Vou colocar o Lautaro, mas vou colocar o Matheus Xavier também. O torcedor olhar e falar, bom, talvez ele vai mesclar entre os jovens o potencial de cada um, vai fazer o teste entre os dois, dependendo do contexto do jogo, ele pode colocar ambos os atletas junto de uma vez, mas eu acho que ele não fez isso, ele só colocou o Robinho porque foi um jogo tenebroso do Cabadeiro. E a torcida pediu, né? Pediu, porque quando o Cabadeiro aqui na Vila. Quando o Cabadeiro perdeu aquele gol aqui, não, bem na nossa frente... a torcida perdeu a paciência, né? Cara, a torcida delirou aqui, a torcida já não aguentava mais. Pra piorar, já tava 1-0 pros caras. Então, assim, a torcida tem total direito de reclamar do Vojvoda, total razão de reclamar principalmente dos jogadores que entraram. Um ponto hoje que me deixou muito chateado e preocupado com o Santos é a defesa, Adilson. Eu acho que a nossa defesa, eu tenho batido essa tecla aqui, um time que tem uma linha de zaga que é Escobar, do lado esquerdo, o nosso lateral direito, o seu Igor Vinícius, e a dupla de zaga, qualquer um dos 4 que nós temos, Alexis e Adonis, Luan ou o Zé Ivaldo, eu acho que não é zaga de time que tem potencial para ser campeão. Você tá esquecendo do ator, né? Do João Basso também. O Basso eu nem considerei, porque e o Luizão e saiu. Foi emprestado, né? Saiu. Exato. Mas essa linha de zaga que eu falei, aí você escolhe a dupla de zagueiros, pra mim não é dupla de zaga de time campeão. O Santos pode ser campeão com algum?
de algum título com esses caras? Claro que pode. Futebol, Corinthians ganhou a Copa do Brasil tendo um time limitado. Mas quando você projeta esse time com esses defensores que eu citei, eu não acredito neles. E se eu fosse o Santos, eu contrataria um zagueiro para ser o pilar da sua linha defensiva, Adilson. Eu também acho, o Santos trouxe o Luan Pérez para ser esse homem, né? Acreditando que o Luan Pérez seria aquele Luan Pérez de outrora, de Libertadores, mas não foi. Luan Pérez já não é mais o mesmo, essa que é a verdade, tanto é que perdeu a posição para o Zé Ivaldo. Veja só, o Zé Ivaldo, que é um jogador que veio do Cruzeiro, veio emprestado, o Zé Ivaldo acabou sendo afastado, foi praticamente cortado do Santos Futebol Clube, ia ser devolvido e de repente, devido às más atuações da zaga do Santos, o Zé Ivaldo, de encostado lá no almoxarifado, né, acabou se tornando solução para essa zaga, solução que não é a solução definitiva. E veja só, o Santos teve problema também com o Basso estava lá pro Arouca, foi, voltou, ia ser devolvido, ficou de novo, ou seja, já não é de hoje que o Santos tem tido problemas com a sua zaga. Em cima da hora, né? Depois daquele 6-0, do fatídico 6-0 pro Vasco, lá no Morumbi, aí o Santos se convenceu que deveria ir ao mercado para comprar zagueiros. Quem foi que o Santos trouxe? Adonis Frias e Alex Duarte. O Adonis Frias é isso que a gente tem visto. Um jogador que, para mim, é muito abaixo da crítica. Não é um zagueiro para vestir a camisa do Santos e dar a segurança que a gente precisa, principalmente para o Brasão. O outro jogador, o Alex Duarte, que chegou com status de jogador, de zagueiro da seleção paraguaia, mas também até agora nada jogou, tanto é que não conseguiu ser titular numa zaga fraquíssima. Aí você pensa, poxa, se é um jogador do Paraguai, de seleção paraguaia, e não consegue ser titular, perde a posição para o Zé Ivaldo, né? Não consegue ganhar do Adonis Frias, então fica complicado. Eu acho que o Santos continua indo ao mercado, atrás de um substituto pro Guilherme, quando eu acho que o Barrael atende bem, o Matheus Xavier também atende, continua tentando trazer outros jogadores, como o Loyola. Eu acho que tem alguns jogadores que poderiam ser testados antes, né? O caso do Bom Tempo, de jogadores da base, Gustavinho, jogadores que estão vindo, mas para mim, o Santos tem dois problemas crônicos aí. Na verdade, eu até coloco mais um, né? Lateral direita, o Igor Vinícius, para mim, é o titular absoluto, mas isso não significa que ele é um grande jogador. O Mike nem pensar. O JP Chemon, eu acho que é a última temporada do Chemon, para o bem ou para o mal, ou ele se firma, ou ele também vai acabar indo embora do Santos, né? Um jogador que chegou até a ser cogitado para a seleção brasileira quando o Dorival estava lá. O Dorival... Quando ele era mais jovem também, tinha um bom prospecto. Tinha um bom prospecto. O Dorival chegou a perguntar quem é esse jogador aí, JP Chemon, que hoje na Copinha não consegue ser um grande destaque. E aí, a zaga, como a gente já comentou, e o meio-campo, né? Porque a gente tem o meio-campo de criação com o Neymar, né? Não é sempre que a gente pode contar com o Neymar, por conta do seu histórico de lesão. O Rolézer, que também é um jogador que ainda não entregou tudo aquilo que se espera. O Zé Rafael, que poderia fazer essa função de meia, não tem sido aproveitado. O Miguelito, que chegou para ser reintegrado. Eu acho que hoje era um jogo que o Miguelito poderia ter entrado no lugar do Rolézer. Quando ele sai, o Santos perde criatividade no meio campo. Então eu acho que é por aí, viu, meu caro Thiago Jordão? O Santos pode fazer algumas contratações pontuais, né? E você pode pensar, poxa vida, mas trouxe o Igor Vinícius, trouxe o Mike ganhando 1 milhão. Vai ter que ir de novo atrás de um outro lateral? O que você quer fazer? Precisa ir de novo porque não acerta. Não acertam, né? Só erro, não tem erro, como. erro. É zagueiro, você tem o Basso, você tem aí o Adonis Frias, o Alex Duarte, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez. São 5 zagueiros e o Luizão que pertencem ainda ao Santos, mas foi emprestado. Então, eram 6 zagueiros. Aí você fala, poxa, na base tem lá o Ananias, poderia subir, seria mais um zagueiro. Gente, mas não funciona. Não tá dando conta do recado. É o Santos Futebol Clube. A gente não está falando de um time pequeno, de um time mediano. Nós estamos falando de um Santos que precisa voltar a ser protagonista, que precisa voltar a ganhar títulos. Esse ano vão ser 4 competições. Nós temos elenco para tudo isso? Fica a pergunta. E eu respondo previamente aqui, eu acho que não, tá? Acho que o Santos não tem elenco para todas as competições. É aquilo. Se o time titular do Santos já decepciona, imagine os reservas. E os reservas são aqueles caras que, vamos lá, você vai ter em algum momento no banco o Tiquinho, você vai ter em algum momento o Cabadeiro, você vai ter o Lautaro Dias. Assim, pô, o Santos não tem um elenco, no meu ponto de vista, competitivo. Eu respeito, acho que o torcedor tem sim o direito de se iludir com o ano, falar, pô, acho que esse ano dá pra ser campeão. E eu também acho.
principalmente no Campeonato Paulista, porque, repito, é futebol, tudo pode acontecer, zebras já aconteceram, os favoritos sempre das Copas, não vou nem entrar no mérito do brasileiro, que eu acho que não dá mesmo, mas, por exemplo, Copa do Brasil, Sul-Americana e o Paulista que tem mata-mata, um time que é inferior no papel do que outro pode vencer. Quem diria que a final da Copa do Brasil seria entre Corinthians e Vasco? Exato. Ninguém Se o Corinthians e o apostava Vasco nisso. chegaram, o Santos tem condição. E o Santos ainda, o que me dá esperança nesse time do Santos, tem o Neymar para chegar, e aí você vai ter Neymar e Gabigol, né? Você tem o Barreal para jogar ali na esquerda, eu acho que aí você fica com o Neymar, Gabigol, Robinho na direita e o Barreal na esquerda. Eu acho que aí começa a se desenhar um Santos mais interessante. Com a chegada do Gabriel Menino, né? Vamos ver como é que vem o menino. O menino, para mim, não é nenhum craque. Disse aqui que ele está de mediano para bagre, mas, na minha opinião, é muito melhor do que o Vitor Hugo, né? Muito melhor que o Vitor Hugo. Tem o Loyola, que pode chegar ou não, mas eu acho que o Santos, do meio campo para frente, até que terá um time bastante interessante. O problema mais crônico para mim, de lateral direita, como eu disse, de criação, mas tem o Neymar, para mim o problema mais crônico e que me preocupa é essa zaga do Santos. Essa zaga não passa confiança. Me preocupa também, e assim, quando o Neymar voltar, aí talvez as minhas expectativas, né, que com o jogo que eu vi hoje eu fiquei bem decepcionado, talvez o Neymar ele consiga trazer uma luz pra esse ataque do Santos que, de fato, não dá pra você esperar alguma coisa de Lautaro e Cabadeiro, mas dá pra esperar do Neymar, do Roleiser, do Robinho, do Barreal, dá pra esperar algo deles. Eu acho que Neymar, Robinho e Gabigol dá jogo, hein, meu? Ou ele pode até testar, se ele ficar nessa ideia do Robinho ainda ser banco, que pelo menos ele não escalhe o Cabadeiro na direita. Que ele coloque o Roleiser direita, Neymar centro, Barreal esquerda, Gabigol atacante. Sim. Esse tem que ser o gabarito se o Robinho não for titular. E aproveitando que eu mencionei aqui pra gente fechar, Dilson, e o Gabriel Barbosa, que eu já descumpri a minha promessa de não chamá-lo de Gabigol até ele fazer 12 gols. E o Gabriel Barbosa, Adilson? Olha, o Gabigol gostei demais, né? Durante a transmissão eu dizia, eu quero narrar gol do Gabigol, vou narrar gol, disse que ele faria 2, né? Falei que seria 3-1 pro Santos de virada, você também achou que seria 3-1 de virada, faltou muito pouco, né? Uma cabeçada ali do Tassigol que ficou no travessão, poderia ter sido 3, mas eu acho que é isso, o Gabriel faz a sua reestreia no Santos, é um jogador que não precisa se ambientar, não precisa se adaptar, conhece muito bem a Vila, é cria da Vila Belmiro, é querido pelos torcedores. Quando o nome dele apareceu, né, no telão aqui da Vila Belmiro, ele foi ovacionado, aplaudido, e o que a gente esperava do Gabigol, e o que a gente espera de um centroavante, de um bom centroavante, é gols. E ele chegou fazendo gols. Fez mais do que um, né? Mas o outro estava impedido. Uma jogada ilegal, mas desde o comecinho da partida demonstrou fome de gol. Foi bem, fez o gol do empate. Eu acho que o Gabigol só tende a crescer. Com a entrada do Neymar, eu acho que o Neymar deve estrear aí contra o Corinthians, talvez, né? Terceira, quarta rodada, o Neymar deve chegar mais para frente um pouquinho, né? Então, eu acho que aí vai dar bom. Neymar, Gabigol, Barreal, Robinho, ou Roleiser, como você disse. Eu acho que aí o Santos começa a ficar mais interessante. Tem também a volta do Bom Tempo, que passa a ser mais uma opção. Tem a volta do Zé Rafael também. Eu acho que o Santos, como eu disse, do meio de campo para frente, tem tudo para se tornar um time interessante. Repito aqui, né? O problema do Santos, eu acho que o Santos deveria ir para o mercado pensando num zagueiro, porque na base, pelo que a gente viu do Alencar, não dá. Contreras, Deus me livre. E o Ananias ainda é muito jovem, muito verde, então o Santos precisaria de um jogador para chegar e ser o xerifão, ser o titular dessa zaga. Exato. E sobre o Gabigol, eu acho que ele fez um jogo bom, tá? Eu acho que o Gabriel, ele... Primeiro, fez tudo aquilo que a gente espera de um centroavante, quer se posicionar, quer finalizar jogadas, quer ter personalidade para resolver o jogo. Inclusive, o gol que ele fez estava impedido, eu tenho a impressão que o jeito que ele bateu na bola foi o mesmo no que valeu, né? Que ele bate meio que de voleio. Um golaço. A gente espera isso dele. Eu espero também, inclusive, que ele arrisque mais com a perna direita, sabe? Teve um lance ali que pra mim é emblemático, ele tem condições de bater cruzado. Eu entendo que o jogador tem perna boa, tem mais confiança com a sua perna, que é a melhor, mas, cara, tenta. Com a direita, tenta. Pelo menos tenta, porque eu acho que o fato dele sempre cortar pra esquerda, primeiro, ele fica... Se vira um jogo óbvio,
né? Ele não é o Robin, que todo mundo sabia que ele ia cortar pra esquerda e fazia sempre os gols, mas eu acho que pelo fato de ele estar dentro da área, ele deveria tentar um pouquinho mais as conclusões com a perna direita. No mais, gostei do jogo do Gabriel Barbosa. Pra quem assistiu nossa transmissão, dei nota 8,5 pra ele, dei nota 9, inclusive, pra ele, para uma bela partida que eu acho que ele fez nesta tarde, fim de noite aqui na Vila Belmiro. Então, amigos varandeiros e amigas varandeiras, muito obrigado pela presença de todos vocês nesse vídeo. Suas considerações finais, Adilson Moraes. Não, é isso. Agradecendo demais a presença da rapaziada na nossa transmissão, tá bom? Tamo junto no Varanda. Um feliz ano novo pra todos vocês. Se você ainda não hypou, dá uma hypada aí, chega a ripa nesse vídeo, tá bom? Chega a ripa também nos vídeos do Varanda. E é o seguinte, né? Não se esqueça, tá bom? Sapeca no like, porque quem sapeca é muito mais feliz. Tamo junto. Muito mais feliz. Então sapeca no like, você vê no semblante da pessoa que quando ela sapeca legal, ela é muito mais feliz. Olha a Cuts como é que é. Então é isso, valeu rapaziada, um abraço a todos varandeiros e varandeiras, vamos ficando por aqui e continuem ligados no Varanda Futebol Debate porque a programação segue a todo vapor e ativa. Fiquem todos com Deus, um excelente final de semana e tchau!